E se a história mais explosiva do século XX nunca tivesse acontecido? Imagine um Império Russo que não ruiu em chamas, onde a bandeira vermelha jamais foi erguida. E se o sangue de 1917 tivesse sido contido e o mundo jamais conhecesse a palavra soviético? Cada passo dado nas ruas de Petrogrado, cada grito de um trabalhador faminto, cada sussurro de conspiração, tudo isso simplesmente apagado. Mas o que teria sido do planeta sem a Revolução Russa? Teríamos escapado de guerras ainda mais brutais ou mergulhado em um abismo ainda mais profundo? Feche os olhos e sinta o frio do inverno russo. A neve encobre as calçadas, mas também as verdades. Sob a superfície, a fome corrói, a desigualdade lateja. A história real nos conta que esse império, governado por czares de ferro, estava condenado. Mas e se a faísca nunca tivesse se acendido? Na realidade, em fevereiro de 1917, a população russa, exausta da guerra e da miséria, ergueu-se contra o czar Nicolau II. O regime desmoronou como um castelo de cartas. Meses depois, em outubro, os bolcheviques tomaram o poder, plantando as sementes da União Soviética. Daquela insurreição surgiriam décadas de Guerra Fria, corrida nuclear e um mundo dividido em blocos. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Imagine uma Rússia onde Nicolau II não abdica, onde o exército, endurecido pela Primeira Guerra, sufoca os protestos, onde os bolcheviques são silenciados antes mesmo de erguerem suas bandeiras. O que significaria viver num século sem Lenin, sem Stalin, sem o terror vermelho? O ar fica mais pesado à medida que essa possibilidade se insinua. Talvez a Alemanha não encontrasse barreiras ideológicas na Europa Oriental. Talvez a Segunda Guerra Mundial assumisse uma forma ainda mais devastadora. Ou talvez não houvesse guerra alguma. Quem ousa prever? Esse é o convite. Caminhar por um mundo onde o impossível se torna real. Onde a história, essa criatura viva, respira outros ventos e nos faz encarar dilemas profundos. Se a Revolução Russa nunca tivesse acontecido, a própria ideia de justiça social, de confronto entre classes, teria se apagado ou apenas mudado de rosto, aguardando outra chance de nascer. Prepare-se para atravessar este portal de sombras e perguntas. Nada será simples, nada será certo. Mas uma coisa é inegável. Depois de ouvir essa história, você jamais verá o século XX da mesma maneira. Se você também deseja explorar os segredos do IC, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. E este é apenas o começo. O frio da Rússia imperial ainda guarda segredos. Na próxima parte veremos como um império que se recusa a cair pode moldar um planeta inteiro. As ruas de Petrogrado ainda exalam cheiro de carvão e medo. Mas, neste universo alternativo, os passos da multidão são abafados antes que o grito se torne revolução. O czar Nicolau II, acuado e à beira do abismo, não hesita. Convoca o exército, decreta a lei marcial e transforma a capital em um campo de silêncio. Soldados com baionetas patrulham cada esquina. A fome continua, o frio continua, mas a esperança de derrubar a coroa evapora. Não há conselhos de operários, não há comitês de soldados. Os bolcheviques, vistos como agitadores estrangeiros, são caçados como lobos. Lenin, ainda exilado, recebe notícias de prisões em massa e percebe que seu retorno é impossível. Um único ato de repressão muda a pulsação do século. A Europa observa com olhos arregalados. A Alemanha, que contava com o colapso russo para aliviar a frente oriental da Primeira Guerra, se vê diante de um inimigo mais coeso do que nunca.
Sem a Revolução de Fevereiro, o czar permanece no trono e o exército imperial, ainda sangrando, mas intacto, resiste às ofensivas alemãs. E se essa resistência prolongada arrastasse a guerra por anos a mais? Quantas vidas a mais seriam consumidas pelo fogo? No interior da Rússia, a tensão é uma serpente enrolada. Camponeses continuam sem terra, operários sem pão. A repressão do czar funciona como um tampão, mas não como cura. As igrejas pregam obediência, enquanto o Okhrana, a temida polícia secreta, espia cada palavra sussurrada nas tavernas. É um país congelado, não pela neve, mas pelo medo. E o resto do mundo? Sem uma revolução socialista para assustar os poderosos, os movimentos operários da Europa Ocidental perdem força. Não há farol vermelho inspirando greves em Berlim, Paris ou Chicago. Muitos líderes sindicais e socialistas são caçados, marginalizados ou seduzidos pelo nacionalismo e pelo patriotismo. Os ideais de igualdade são empurrados para a escuridão. E a democracia social que brotava timidamente em diversos países encontra portas trancadas. Mas e se esse silêncio apenas acumulasse uma fúria ainda maior? O século XX, nesse cenário, se torna um palco de contradições. O Império Russo, que não cede, abre espaço para alianças inesperadas. Monarquias vacilantes na Europa veem nele um espelho e um escudo. E, sem a União Soviética como inimigo declarado, o equilíbrio de poder se desloca para direções imprevisíveis. Imagine um futuro em que o comunismo nunca se torna um bloco global, mas a exploração das massas continua, crua e sem freios. Será que o capitalismo, sem adversário ideológico, se tornaria ainda mais feroz? Ou cairia por seu próprio peso, sem o medo vermelho para manter concessões? O inverno de 1917 se prolonga, e com ele um reinado de ferro. Mas sob o gelo, a terra se move. Algo inevitável lateja no subterrâneo da história como um vulcão prestes a despertar. Porque nenhuma força humana, por mais brutal, consegue deter para sempre a fome, a desigualdade e o desejo de mudança. No próximo capítulo, veremos como esse império endurecido ao sobreviver redesenha a Primeira Guerra Mundial e acende faíscas de conflito em lugares que jamais imaginaríamos. E você, ousaria prever o preço desse novo século? O ano é 1918. No nosso mundo real, as trincheiras começavam a se calar. Mas neste universo alternativo, a guerra se estende como uma ferida aberta. Com a Rússia imperial ainda de pé, o fronte oriental permanece vivo. A Alemanha não consegue deslocar tropas para o oeste. O império do Kaiser se vê forçado a dividir forças e cada batalha se torna um escoamento interminável de sangue. As neves da Polônia, da Galícia e da Ucrânia são tingidas de vermelho. Cada inverno traz novas ofensivas. A fome ronda soldados e civis. O som de artilharia ecoa como um trovão que não cessa. E enquanto o mundo aguarda um armistício, a Rússia se mantém como um gigante obstinado, recusando a paz. Os Estados Unidos, que, na história real, entraram para encurtar a guerra, agora se veem em um conflito sem horizonte. Recursos, vidas, esperanças. Tudo se alonga em uma maratona de desgaste. E a pergunta que sufoca Washington, Paris e Londres é simples: como negociar a paz quando o czar não aceita ceder 1 milímetro? Mas o custo interno é devastador. Nas vilas russas, mães enterram filhos em covas rasas. Os grãos não chegam, as pragas avançam, a raiva cresce. E mesmo assim, a mão de ferro de Nicolau II não vacila. Ele acredita que manter a guerra é a única forma de preservar sua coroa.
É uma decisão que o transforma em prisioneiro do próprio trono. Na Europa, as consequências são explosivas. Sem o Tratado de Versalhes para humilhar a Alemanha, não surge a mesma chama de ressentimento que, em nosso mundo, alimentou o nazismo. Mas um outro tipo de radicalismo floresce. Movimentos autoritários que não se vestem de suástica, mas de cruz e coroa, clamando por ordem e tradição. Será esse um futuro mais pacífico ou apenas uma nova forma de tirania? Enquanto isso, a ideia de socialismo global murcha. Sem um farol soviético, partidos comunistas na França, Itália e Espanha perdem ímpeto. Trabalhadores continuam a sofrer, mas não veem um exemplo de vitória para inspirá-los. As greves se tornam menos ousadas, os patrões mais impiedosos. E o capitalismo, sem um inimigo ideológico, cresce como um monstro sem freios. Mas o gelo da Rússia não é eterno. Dentro dos quartéis, jovens oficiais murmuram em segredo. Eles veem a pátria sangrar, veem seus irmãos morrerem e perguntam: até quando? Cada soldado faminto é uma bomba relógio, cada camponês sem pão é um estopim. O que Nicolau não percebe é que, ao sufocar a Revolução de 1917, ele apenas a adiou e a tornou muito mais selvagem. E a pergunta ecoa como um trovão distante: será que o Tsar salvou seu império ou apenas o empurrou para uma explosão ainda mais devastadora? No próximo capítulo, viajaremos para a década de 1920 deste mundo alternativo, onde o império exausto tenta se reerguer enquanto potências mundiais conspiram nas sombras. O que nasce de um século em que a revolução foi sufocada, mas a fúria nunca morreu. A guerra finalmente se arrasta para um armistício em 1921. Não é vitória, não é paz, é apenas exaustão. As trincheiras se calam não por acordos honrosos, mas porque não resta mais nada a oferecer. O Império Russo, intacto no mapa, é um corpo coberto de cicatrizes. Fábricas quebradas, campos devastados, milhões de mortos. As cidades imperiais, Moscou, Petrogrado, Kiev, respiram um ar de miséria quase palpável. O czar Nicolau II, envelhecido e paranoico, governa de dentro de palácios que se tornaram prisões de ouro. Nas ruas, o murmúrio é surdo. Não há sovietes, não há bolcheviques organizados, mas há fome e raiva. O povo não grita mais em multidões, sussurra. E esse sussurro, invisível, é mais perigoso do que qualquer bandeira vermelha. A Europa, por sua vez, observa com inquietação. Sem uma União Soviética para temer, os impérios coloniais respiram aliviados, por enquanto. Mas a instabilidade russa é um veneno lento. A Alemanha, humilhada apenas pela fadiga e não por tratados, busca novos caminhos de poder. E a França, a Inglaterra e os Estados Unidos disputam cada mercado e cada recurso como lobos famintos. No coração da Rússia, os dilemas se multiplicam. A nobreza exige privilégios, os camponeses exigem terra, os oficiais do exército exigem pagamento e dignidade. Cada grupo puxa uma corda que ameaça romper a velha ordem. Nicolau tenta governar com mão de ferro, mas a ferrugem corrói a coroa. E se o socialismo, sufocado em 1917, voltasse agora como um fantasma mais feroz? Sem líderes visíveis, a revolta subterrânea feita de células anônimas, ideologias híbridas, não é um marxismo de Lenin, é algo mais caótico, mais imprevisível, uma fome de ruptura que não se encaixa em livros nem manifestos. Enquanto isso, o resto do mundo segue um caminho igualmente incerto. A década de 1930 chega com um frio mais pesado que o inverno russo. O império, ainda vivo, é um corpo doente. Os campos não se recuperaram, as fábricas produzem em silêncio enferrujado. O povo trabalha, mas a fome continua.
Não há bandeiras vermelhas, apenas rostos pálidos, olhares ocos e um silêncio que parece gritar. Nicolau II, já idoso, caminha pelos corredores do palácio como um fantasma coroado. Ele acredita ter derrotado a revolução, mas derrotou apenas a forma, nunca a essência. Seus filhos, educados na pompa e no medo, não entendem o peso das ruas. Enquanto a Europa flerta com regimes autoritários, Mussolini na Itália, movimentos nacionalistas em toda parte, a Rússia permanece um monolito rachado. E é nesse vácuo que uma nova figura começa a se erguer. Não é Lenin, não é Stalin. É um general obscuro, fruto de trincheiras intermináveis e batalhas sem glória. Um homem que compreende a guerra melhor que a política, mas que enxerga no caos a oportunidade de se tornar mito. Seu nome ainda não ecoa, mas seus aliados se multiplicam nas sombras. Ele não fala de comunismo nem de czarismo, fala de redenção. Promete restaurar o orgulho russo sem tronos nem manifestos, um discurso feito de aço, ordem e vingança contra o Ocidente que sangrou a Rússia por décadas. É uma promessa tão sedutora quanto mortal. O mundo, distraído, não percebe. Os Estados Unidos lidam com a Grande Depressão. A Alemanha tenta se reerguer de sua guerra infinita, mas sem o rancor do Tratado de Versalhes, o nazismo não encontra o mesmo solo fértil. Ao menos, não da mesma forma. A Inglaterra e a França, exaustas, buscam acordos comerciais para salvar impérios coloniais. E ninguém olha para o gigante adormecido que desperta no leste. Mas a fome tem pressa. Rebeliões de camponeses explodem em províncias distantes. Os generais dividem lealdades entre a família imperial e a nova promessa de força. Cada choque, cada protesto, cada bala disparada em vilarejos distantes é mais um passo para um golpe inevitável. Imagine uma Rússia que pula de um trono moribundo direto para uma ditadura militar de alcance global. Sem comunismo para contê-la, sem democracia para freá-la, apenas aço e pólvora. Será que o século XX, sem a União Soviética, acaba nas mãos de um império militar ainda mais implacável? Ou o mundo, cansado de guerras, se unirá para contê-lo? O inverno de 1936 traz um presságio. Um atentado falho contra um ministro czarista, explosões em Petrogrado, rumores de deserções em massa no exército. Os jornais estrangeiros tentam ignorar, mas nos becos gelados da Rússia todos sabem, a terra treme. O trono do czar não cairá por ideologias, mas por baionetas. E quando a primeira chama acender, ninguém poderá prever até onde o fogo alcançará. No próximo capítulo, veremos como esse novo homem de ferro se revela ao mundo e como sua ascensão transforma não apenas a Rússia, mas o destino de continentes inteiros. O século XX, sem a foice e o martelo, pode estar prestes a conhecer algo ainda mais sombrio. Início de 1937. O vento corta como lâminas sobre as cúpulas douradas de Petrogrado. A cidade parece segurar a respiração. De repente, uma série de explosões ecoa pelos bairros operários. As chamas iluminam a noite como se o próprio céu sangrasse. É o sinal que muitos temiam e que outros aguardavam. Dos escombros surge a figura que os jornais estrangeiros logo chamarão de o Homem de Ferro. Seu nome, Viktor Malenkov, um general quase desconhecido fora dos quartéis. Entre seus soldados, porém, é lenda. Veterano das frentes mais brutais, um estrategista frio, sem lealdade à família imperial nem aos ideais mortos do socialismo. Seu manifesto é simples e por isso mesmo hipnótico. Ordem, honra, fim da humilhação russa. Enquanto Nicolau II hesita, cercado de conselheiros que sussurram contradições, Malenkov avança. Em poucas semanas, guarnições inteiras juram fidelidade ao novo líder. O exército que antes sufocou a revolução, agora volta as armas para o próprio trono.
A nobreza, cega pelo medo, acredita que poderá controlá-lo. Mas o Homem de Ferro não serve a ninguém. A Europa observa, inquieta. Sem um bloco soviético para temer, diplomatas subestimam o que vem. É apenas mais um general, dizem em Londres, Paris e Washington. Mas cada dia traz um novo decreto. Censura total, tribunais militares, nacionalização das indústrias em nome da força nacional. Não é comunismo, é um nacionalismo de aço, uma máquina de guerra que se alimenta de silêncio. E o povo? Parte vibra, cansada de promessas vazias do czar. Outra parte teme, lembrando-se das repressões antigas. Mas ninguém consegue deter o avanço. Quando a família imperial tenta fugir, é tarde demais. Nicolau II, o homem que enterrou a revolução, é deposto sem glória. Um prisioneiro da história que ele mesmo distorceu. O mundo muda de tom. O Japão, já em expansão, percebe um aliado ou rival. A Alemanha, sem o nazismo de Hitler, mas ainda faminta de poder, enxerga em Malenkov um parceiro para dividir a Europa Oriental. Os Estados Unidos, mergulhados em recuperação econômica, veem um enigma perigoso. E no coração da Rússia, Malenkov começa algo que o século XX jamais conheceria em nosso mundo: um império militar sem ideologia além da força. Ele não promete igualdade, não fala em revolução. Promete apenas que a Rússia se tornará a lâmina que corta um mundo. Seria esse o verdadeiro pesadelo que a história tentou evitar? Sem comunismo, sem capitalismo social, apenas aço, medo e conquista? O inverno avança. Trens militares partem rumo a fronteiras esquecidas. Novas fábricas surgem como fortalezas de fumaça. É o som de um império renascendo, não em ideais, mas em pura ambição. No próximo capítulo, veremos como a Rússia de Malenkov desafia as potências ocidentais e orientais, redesenhando alianças e ameaçando acender um conflito que pode engolir o planeta inteiro. O século XX, sem o vermelho da foice, pode se tingir de um cinza ainda mais mortal. Enquanto a Europa real se prepara para a Segunda Guerra, este universo alternativo se contorce em algo ainda mais imprevisível. Não há Hitler, não há Stalin, há Viktor Malenkov, o Homem de Ferro, e seu império que lateja como um animal faminto. A Alemanha, exausta e sem a humilhação do Tratado de Versalhes, mantém sua república vacilante. Mas Malenkov observa o Ocidente com olhos de predador. Ele não precisa de desculpas ideológicas, apenas territórios, recursos, glória. Se o mundo não teme a Rússia, dizem discursos transmitidos por rádios recém-controlados, o mundo não sobreviverá à Rússia. No leste, o Japão avança pela China, sonhando com o Império do Pacífico. Malenkov vê uma oportunidade. Ele envia emissários secretos a Tóquio, oferecendo acordos que nenhum historiador de nosso mundo jamais imaginou. 2 impérios militares, um euroasiático, outro asiático, começam a sussurrar alianças. O planeta prende a respiração sem perceber o abismo que se abre. Dentro da Rússia, a vida se transforma em uma marcha forçada. Indústrias trabalham dia e noite, movidas não por ideais, mas por medo. Cada trabalhador é um soldado sem farda, cada cidade uma fortaleza. O culto à personalidade cresce. Cartazes mostram Malenkov envolto em aço e neve, um pai de ferro que não envelhece. E o Ocidente? Os Estados Unidos, focados em superar a Grande Depressão, hesitam. A Inglaterra e a França, sem a ameaça explícita do nazismo, subestimam a Rússia. Eles acreditam que Malenkov busca apenas estabilidade. Mas os comboios de tanques que se movem pelo Báltico contam outra história. A filosofia, a moral, a própria ideia de futuro se curvam. Sem a experiência soviética para inspirar movimentos sociais, o capitalismo cresce sem freios. Greves são esmagadas em silêncio
Democracias enfraquecem diante de corporações que aprendem a governar sem medo de revoluções. É um mundo onde a liberdade vira moeda e quem não paga, não respira. No coração da Rússia, jovens são criados para a guerra. Nas escolas, mapas mostram não fronteiras, mas zonas de conquista inevitável. Cientistas, antes exilados ou perseguidos, agora recebem recursos ilimitados, desde que sirvam à máquina bélica. A corrida por armas novas, químicas, mecânicas, talvez nucleares, acelera, sem ideologia para restringir ou justificar, apenas a lógica fria do poder. E surge a pergunta que atravessa continentes: será que o mundo sem comunismo está realmente mais seguro? Ou apenas entregamos o planeta a um predador sem rosto, sem causa, sem limites? As noites de 1940 trazem sinais. Relatórios de tropas russas concentradas perto da Polônia, navios de guerra no Ártico, aviões não identificados sobrevoando a Escandinávia. O inverno que se aproxima não é apenas de neve, é um inverno de pólvora. No próximo e último capítulo, veremos se esse século da sombra termina em uma guerra que consome o mundo ou em um silêncio mais mortal que qualquer bomba. A escolha nesse universo pode não ser entre ideologias, mas entre a sobrevivência da própria humanidade. O planeta inteiro parece prender a respiração. Não há frentes definidas, não há tratados claros, apenas a sensação de que algo gigantesco está para se romper. Viktor Malenkov, agora chamado de Tsar de Ferro, controla um império que se estende do Báltico ao Pacífico. Sua presença é como uma sombra que cobre mapas e consciências. Navios russos cruzam o Ártico em silêncio mortal. Tropas se amontoam nas fronteiras da Polônia, da Finlândia, da Turquia. Em cada discurso, Malenkov não ameaça, apenas afirma, como se o futuro já fosse dele: o século é da Rússia, ou não será de ninguém. É mais do que uma profecia, é um veredito. No Ocidente, os líderes se debatem entre incredulidade e medo. Sem um Hitler para unir o mundo contra um mal evidente, alianças se formam e se desfazem em segredo. Os Estados Unidos tentam uma diplomacia desesperada, mas sabem que a distância do oceano já não é barreira. A Inglaterra, isolada, percebe que suas colônias não bastam para conter o império que não precisa de justificativas. Dentro da Rússia, a vida se torna quase ritualística. Crianças aprendem canções de guerra antes mesmo de ler. Cidades inteiras treinam para resistir a cercos que talvez jamais venham. A ciência militar consome recursos inimagináveis. Rumores de experimentos, armas que queimam o ar, máquinas que poderiam dividir o átomo, circulam como lendas sombrias. E no meio desse cenário, uma pergunta impossível se impõe: será que a humanidade, sem o choque de ideologias, sem a disputa entre capitalismo e comunismo, está condenada a um destino ainda mais cruel? Talvez a ausência da Revolução Russa não tenha trazido paz, mas um predador sem rosto que se alimenta apenas de poder. Em 1942, o que os historiadores de nosso mundo chamariam de Segunda Guerra assume outra forma. Não é uma guerra de bandeiras, mas de sobrevivência. Rússia e Japão assinam um pacto de aço, dividindo o Pacífico e o leste europeu como se fossem peças de um jogo cruel. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e uma Alemanha ainda titubeante percebem tarde demais que precisam se unir para não desaparecer. Mas Malenkov já não é mais apenas um homem. É um símbolo, uma máquina, um eco da decisão de 1917 que nunca aconteceu. Um vazio de ideais que se tornou a força mais perigosa de todas. O poder pelo poder. E aqui, neste universo onde a Revolução Russa foi sufocada, o futuro é um horizonte de cinza. Não há foice, não há martelo, não há águia nazista. Há apenas o som metálico de exércitos que marcham sem causa além da própria marcha. Talvez
em algum ponto distante do tempo, outra faísca surja, um novo sonho de igualdade, uma rebelião ainda sem nome. Mas neste momento, a história é um espelho partido. A ausência da revolução não trouxe ordem, trouxe o caos perfeito, aquele que não precisa de bandeira, apenas de silêncio para se alimentar. E nós, observadores desse mundo que poderia ter sido, precisamos encarar a pergunta que nunca cala. E se a verdadeira catástrofe não for a revolução, mas a sua ausência? Gostou dessa viagem por um universo onde a história seguiu outro caminho? Então compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal EC História. Aqui, cada semana abre uma nova porta para mundos que poderiam ter existido e que talvez ainda respirem em nossas escolhas de hoje.